Nós vamos ler a palavra do Senhor no livro de livro de Salmos, o Salmo 72. Eu peço a você que abra sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia e apresente, mostre para a pessoa que não tem. Salmo 72. O Salmo de número 72. Ah, está lá o texto? Não, o texto não, mas a referência. Ah, a referência está lá, beleza. Vamos ver então. Minha versão diz assim: concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos do povo, julgue os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol, e enquanto durar a lua através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, ou como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância da paz até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até aos confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam pó. Paguem tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. E todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam, porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma dos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência. Precioso lhe é o sangue deles. Viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondule até os cimos dos montes. Seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Somente até aí. Nós estamos vivendo uma completa guerra eleitoral, não é isso? Nós não sabemos, talvez alguns aqui não saibam direito em quem vai votar, mas com certeza você sabe em quem você não vai votar. Amém? O fato é que nós estamos vivendo esse tempo. O Salmo 72 é um salmo muito interessante, porque ele nos mostra alguns critérios, algumas capacitações divinas para o governante, que pode nos dar orientação na nossa própria escolha. O contexto do Salmo é de uma espécie de oração, de Salomão, o filho de Davi. Salomão estava para começar o seu ministério, ou começar o seu governo, e ele começa então fazendo essa oração, pedindo a Deus que o oriente, que dê toda a sabedoria no seu próprio governo.
E aí é interessante porque ele mostra esses critérios. Quais são então os critérios de Deus para um governante? E aí esse texto me ajuda muito a entender. Primeiro, ele deve governar com justiça para os oprimidos. Ele deve governar com justiça para os oprimidos. O versículo 2 diz: julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos, ou os pobres, com equidade. Julgue com imparcialidade. Julgue os pobres, fazendo então como que uma opção por eles. Essa é a ideia do texto. O texto me ajuda a entender também que esse governo, ou esse governante, deve trazer justiça que gere prosperidade. A ideia do versículo 3 é uma ideia de prosperidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas atrarão com justiça. Essa é uma ideia de prosperidade, pois não pode haver prosperidade sem justiça. Isaías diz que não pode haver paz sem justiça. Não, a justiça antecede a paz. Querem ver nós destruirmos todo conflito neste país? Basta haver justiça nessa nação. Esse é um conselho que Salomão estava meio que conversando com Deus e conversando consigo mesmo, e ao mesmo tempo pedindo a Deus, e ele traz então essas sugestões. Então deve governar com justiça para os oprimidos, deve trazer justiça que gere prosperidade, e deve também fazer uma opção. O bom governante faz opção pelos pobres. O bom governante faz opção pelos pobres e não pelo mercado, não pela economia. O bom governante faz opção pelas pessoas. E o versículo 4 diz: julgue ele os aflitos do povo, salve os filhos dos necessitados e esmague o opressor. Aqui a gente vê uma proposta de escolha. Ou ele fica junto com os opressores, ou ele fica junto com o povo. A sugestão de Deus para Salomão é que ele fizesse opção pelo povo. É pena que Salomão se esquece disso no final do seu governo, porque ele faz então o contrário e começa a oprimir o povo de Israel com trabalhos forçados e com escravidão. Mas até aqui ele tinha compreensão do que ele poderia fazer. Qual então o resultado deste tipo de governo, tipo de governante? Quais são os resultados que ele pode adquirir pensando nos oprimidos, buscando justiça para a prosperidade, fazendo opção pelos mais pobres? A gente vê também no texto. Primeiro, será sempre lembrado. Ele sempre será lembrado. O versículo 5 diz: e ele permanecerá enquanto existir o sol, e enquanto durar a lua, através das gerações. Ele jamais será esquecido quando ele faz opção pelos oprimidos, pelos mais pobres. Hoje, até hoje, os mais velhos, por exemplo, embora podemos pensar que existem controvérsias, mas muitos dos mais velhos ainda lembram do Getúlio Vargas, apesar das suas demandas, mas algumas opções que ele fez foi nitidamente para os mais pobres, criando CLT e outras coisas mais. É como se fosse geração em geração lembrando dele, por mais que tenha, obviamente, cometido erros e outros erros, mas ele fez essa opção de forma muito clara. Também ele será o fruto de bênção para todos. O verso 6 diz assim: seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiro que regam a terra. Olha que texto bonito. Quando alguém faz, governante, opção
pelos mais pobres, ele fica nas gerações futuras e ele acaba se transformando num fruto de bênção para todos, como se estivesse regando a terra, e ele produz crescimento. Ele produz crescimento da sociedade, ele produz crescimento da nação, ele produz crescimento das pessoas. Isso para mim é muito forte. Portanto, a Bíblia nos ajuda a escolher de forma adequada, e aqui não está nem longe de mim dizendo para você votar neste ou naquele, mas que você tenha em sua mente os critérios bíblicos para essa escolha. Produzirá justos na terra pelo seu exemplo. Esse é mais um resultado. Produzirá justos na terra pelo seu exemplo. O verso 7 do Salmo diz assim: floresça em seus dias o justo, floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz até que cesse de haver lua. Quando este país tiver alguém justo no poder, ele vai produzir outros justos constantemente em nossa nação. Não sei se a gente já passou por isso, mas o fato é que a gente começa a ter um outro ambiente. O ambiente de justiça me ajuda a lutar pela justiça constantemente, porque eu vejo como exemplo de quem está no governo, está governando a mim, um homem justo, que busca justiça, que não se compactua com as injustiças ou com alguns modelos de destruição, modelos infernais que destroem a vida. Então ele produz justos. Eu vou ser justo como aquele que me governa, porque ele dá o exemplo de justiça. Isso é um texto muito interessante. E por último, como resultado, terá grande influência em todo o mundo. Terá grande influência em todo o mundo. E do verso 8 ao versículo 11, nós temos esta influência. O verso 8 diz: domine ele de mar em mar, desde o rio até os confins da terra. A ideia aqui de mar em mar é do mar Mediterrâneo ao mar Vermelho. É bem específico aqui. Por isso ele está falando domínio de mar em mar. E vai crescendo, e vai crescendo. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam pó. Paguem tributos os reis de Tarsis e das ilhas. Tarsis aqui, a alusão da Espanha. Então a ideia de que está aumentando a fama desse governante, porque ele está seguindo os decretos de Deus, não fazendo do seu governo um governo religioso. Não é isso que eu estou dizendo, mas buscando a justiça. Buscando a justiça. E continua: os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Os reis de Sabá e Sebá, o extremo sul da Arábia, hoje considerado Leme, não sei, e a região portuária do Mar Vermelho, por isso que utiliza essa expressão Sabá e Sebá. E todos os reis se prostrem perante ele, todas as nações o sirvam. Como resultado de uma atividade de justiça, de um governo de justiça, este rei, este governante terá grande influência no mundo. É muito interessante esse texto, porque me ajuda a pensar nesse momento eleitoral que nós estamos vivendo. Por que este homem, segundo o texto da palavra de Deus, alcança esses resultados? De ser sempre lembrado, de ser bênção para todos, de produzir justos, de ter grande influência no mundo. O texto também responde: ele traz libertação dos oprimidos e dos fracos. É por causa disso. Versículo 12: porque ele acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Acode ao necessitado que clama, e também ao aflito e ao desvalido. O seu governo, mais uma vez vou dizer, tem os mais pobres
como opção. Também ele tem compaixão ativa por esses mais pobres. Uma compaixão, dói dentro dele. A ideia de compaixão é sentir uma dor dentro, é sentir uma dor profunda, como Jesus Cristo, quando olhava a multidão com fome e sentia a dor, quando Jesus Cristo olhava aquela multidão sem saber para onde ir, sem rumo, e a Bíblia diz que Jesus Cristo sentia uma dor tremenda por aquela multidão. O governo justo sente dor por aqueles que estão sofrendo. O verso 3 diz: e ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma aos indigentes. Ele tem preocupação por aqueles que estão sofrendo de fato, e ele tem uma responsabilidade ativa. Ele produz coisas para dirimir o sofrimento daqueles que estão morrendo, que estão sofrendo, que estão necessitados. E por último também, porque desses resultados que citei, ele se importa com as vidas. Ele se importa com a vida. Ele me fez lembrar um pouco aquela campanha que acontece lá nos Estados Unidos sobre jovens, né? Vidas pretas importam, né? Ele se importa, se importa. E o verso 14 diz assim: redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Precioso lhe é o sangue deles. Nós não podemos pensar num governo, num governante que vê milhares, cerca de 63 mil jovens sendo assassinados, sendo mortos por ano no país, e nada se faz além do que é feito. A gente não pode admitir uma quantidade imensa da população nas ruas, sobretudo a população negra, e nada é feito, ou pouca coisa é feita. A gente não pode admitir isso, de ver tanto infanticídio neste país e pouquíssimas coisas são feitas para resolver esse problema. A gente precisa sim de um governante que sinta dor, que reclame pelo sangue que está sendo derramado. Esse é o texto, isso que a Bíblia diz. Salomão queria ser esse tipo de governante, um governante que se importava pela dor daqueles que sofriam. Por isso é interessante esse texto. Um governo assim será um objeto de oração e de louvor do povo. Versículo 15 diz assim: viverá e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. A oração não será para o indivíduo tomar o poder. A oração será agradecendo aquele indivíduo porque ele está fazendo justiça, porque ele está fazendo um governo que está ligado à preocupação daqueles que mais sofrem. E aí acontece que o povo vai começar a louvar o nome do Senhor pela vida desses governantes. E ele então verá a prosperidade em sua terra. O versículo 16 diz: haja na terra abundância de cereais, que ondule até os cimos dos montes, seja a sua messe como o Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Haverá prosperidade na terra. E por último, ele será vínculo de bênção para o mundo. Olha que interessante. Ele será vínculo de bênção para o mundo. Eu estava, não gosto de falar muito, mas tive a oportunidade de ir à Cisjordânia, e nós fomos a um deserto chamado En-Gedi, lá onde Davi se escondia de Saul. Ele se escondia nas cavernas, e o deserto, em vez de ser plano, é um deserto assim, um morro na verdade. E nós estávamos subindo, quando nós estávamos tentando subir, tínhamos que ir em lugar muito estreito, esperar um grupo de adolescentes descerem. Eu estava com um chapéu com a bandeira do Brasil
já tem isso algum tempo, né? Estavam então com a bandeirinha do Brasil, e quando alguém me viu, me viram e disseram: I love Brasil, I love Brasil, que coisa linda, eu gosto muito do Brasil, eu gosto muito do Brasil. E começaram a gritar o nome do presidente daquela época. Eu estou aqui tendo cuidado para não citar. Mas porque aquele homem estava sendo um vínculo de bênção para o mundo. Para o mundo. Nós estamos precisando, meus irmãos, ter muita seriedade em quem nós vamos escolher. Que ninguém, nem eu não faria isso, mas nem eu, do culto, diga para você quem você deve votar. A não ser que você ficar enlouquecido, ter desejos obtusos, né? E ter desejos de votar em algumas coisas que não deveriam, alguns coisas que não devem votar. Aí a gente tem que intervir para abençoar a sua vida. Mas tenho certeza que daqui você não vai precisar ouvir isso. Eu só peço a você que vá na palavra do Senhor. Leia este salmo com atenção e pergunte ao Senhor se aquele candidato, aquela candidata, enfim, daqueles que a gente tem aí, se eles estão de fato comprometidos pelos mais pobres. Esse é o ponto principal. Se eles estão comprometidos com a justiça. Que se eles estiverem comprometidos com a justiça, independente do partido deles, se eles estiverem comprometidos com a justiça, eles estão seguindo os decretos de Deus. E que esse país volte a ser um país onde, de fato, como disse a Valéria, que a justiça corra como um ribeiro perene nessa nação. Que a gente não tenha que, Deus queira, Deus não tenha que diariamente, constantemente, ir em cemitérios, enterrar menino de 10, 15, 12 anos, meninos pretos, meninas pretas sendo violentadas constantemente neste país. Que a gente não tenha o dissabor de ver o sofrimento das mulheres, independente da sua raça, independente de tudo, sofrendo nessa nação. Que a gente tenha um país onde haja igualdade de fato. É utópico, mas não é utópico para Deus, porque Deus é um Deus que intervém na história. Vamos orar, pedir ao Senhor: Senhor, tenha misericórdia, intervenha em nosso país, haja em nosso país, para que a gente possa escolher o governante de fato que o Senhor deseja, mas que esse governante seja um governante que compactue a sua vida com a justiça. Amém. Que Deus a todos nós abençoe e que nós possamos estar atentos ao que o Senhor, através do seu Santo Espírito, tem dito ao nosso coração. Amém. Louvado seja o Senhor.